Vamos falar agora sobre a operação de produto entre tensores de segunda ordem. Para isto, vamos a admitir que temos um tensor S, que está dentro dos operadores lineares, e também temos um tensor T, que está dentro dos operadores lineares. E a partir daqui vamos a definir um tensor produto entre o tensor S e T. Esse tensor produto vai ser chamado de ST. É um tensor que também pertence aos operadores lineares. E a pergunta é qual é a relação, né? O que esse tensor produto faz sobre vetores? Então ele tem a seguinte propriedade: o tensor produto ST opera sobre um vetor U, então vou colocar aqui para distinguir, né, que se trata de um tensor, né? Opera sobre um vetor U da seguinte maneira: temos o tensor S, que opera sobre o vetor que é dado pelo produto de T operando sobre o vetor U. Essa é basicamente a definição de que esse tensor produto faz sobre vetores. Então, isso vale para todo vetor U que se encontra dentro do espaço vetorial V. Então, aqui para todo U que se encontra dentro de V. A pergunta que podemos colocar agora é quais são as componentes desse tensor produto? Para responder essa pergunta, vamos a tomar a definição de componentes de um tensor. Então, tomemos aqui o produto ST e busquemos a componente IJ. Por definição, é EI, produto interno com o tensor ST, operando sobre o vetor EJ. Usamos a definição de produto, isso fica EI, produto interno com S, que opera sobre T, operando sobre EJ. Levamos S como transposta para outro lado do ponto interno, fica então S transposta, operando sobre EI, produto interno com T, operando sobre EJ. Agora vamos a decompor o tensor S e T através de seus elementos da base. O que isso significa? Que vamos a fazer a seguinte operação aqui. Vamos a... Vou ter que abrir um pouquinho mais de espaço. Colocar aqui. Então, chamaremos ST, componente RS, R tensor S. Tudo isto define o tensor S. Opera sobre o vetor EI. Produto interno com T. E T também vai ser decomposto em suas componentes, vamos chamar de RS, então vamos chamar de KN. Então aqui vai ser KN e K tensor E. Tudo isto operando sobre o vetor EJ. E agora temos que utilizar todas as propriedades que temos visto até o momento. Vejamos. Aqui eu vou chamar simplesmente de S transposta RS. Se trata de um número, porque é a componente. E agora temos um produto tensorial de vetores aplicado sobre um vetor. Então, por definição, isto aqui é o vetor ES, produto interno com EI, na direção de ER. Isso tudo, produto interno com a componente TKN, do vetor ER, produto interno com EJ, perdão, EN aqui, N e N, N com EJ, na direção de EK. Esta operação dá o símbolo de delta de Kronecker entre os índices S e I. E aqui é o símbolo delta de Kronecker entre os subíndices N e J. Em outras palavras,
Aqui temos uma somatória com o índice S, porque está repetido, que somente sobrevivirá, isto é, terá valor 1, o caso contrário é 0, quando S seja igual a I. O mesmo podemos argumentar sobre o subíndice n. Apenas quando n seja igual a j, que terá o valor unitário. Caso contrário, é zero. Então, substituindo aqui, nessa somatória, teremos aqui S transposta R, I, na direção de ER. Produto interno com T, K, só que agora o índice N somente sobrevive quando vale J, então TKJ na direção de EK. Se abrimos isto, aliás, operamos com esse produto interno, teremos os números S transposta RI, o que é a mesma coisa que SIR, por TKJ, pelo produto interno ER, produto interno com EK. E este produto interno fornece um delta de Kronecker entre os índices R e K. Então, apenas quando seja K igual a R ou R igual a K, temos que escolher um deles, que esse produto toma valor unitário, caso contrário, zero. Então, isto corresponde a continuar a conta aqui e vamos escolher o índice K. Então, quando R seja igual a K, que sobrevive, fica S I K T K J. Conclusão, eu vou colocar a conclusão aqui, que a componente, vou colocar em vermelho, a componente S, T, componente IJ, corresponde a fazer a operação de S e K, T, KJ. Ou, tornando em forma explícita somatória, fixado I e fixado J, teremos uma somatória em K de S e K, T, K, J. Vejamos isso de maneira matricial. Que implicações tem isto do ponto de vista de notação matricial? Teríamos um tensor ST, que ele é dado pelo produto das matrizes S e I. Temos então aqui o produto de S com T em termos de componentes. Observemos que o que vamos a encontrar aqui dentro da matriz em vermelho são as componentes do tensor ST. Então, por exemplo, se queremos encontrar esta componente, que esta componente fixe I igual a 2 e J, o que me define S, 2, 3, ele vai ser a somatória de esta fileira multiplicada por esta fileira, que é exatamente a somatória que está aqui envolvida. De K igual a 1 a 3, é onde o índice I está fixado em 2 e o índice J está fixado em 3. Ou seja, corresponde exatamente àquilo que nós conhecemos de operação matricial. Só que, então, a notação, ou digamos, a operação tensorial, quando estamos trabalhando com uma base ortonormal, corresponde exatamente àquelas operações matriciais que nós conhecemos de produto entre matrizes. Não confundamos, entretanto, que a operação de produto do tensor A com o tensor T tem sua representação, mas não é a mesma coisa que o produto da matriz S com a matriz T. Ok? Eu acho que errei, eu falei tensor A com T. O tensor S com o tensor T tem sua representação matricial ST. Vamos ver, então, algumas propriedades do produto de tensores. Por uma questão de notação, conseguiremos identificar quando estamos trabalhando com uma entidade vetorial, tensorial ou escalar. Assim, evito de ter que colocar o tiozinho embaixo da letra, o que torna a notação pesada.
Tá? Eu acho que nesta instância, pelo menos, conseguiremos fazer isso, acredito, sem perda de qualidade na compreensão. Então, vejamos aqui um conjunto de propriedades. Vou ir buscando numerar. Alguma, eventualmente, vamos a provar, mas isto ficará como exercício para vocês verificarem cada uma destas propriedades que estamos colocando aqui. Então, vamos colocar como propriedade 1, que o produto de R por S e tudo produto com T também pode ser escrito ou pode dar exatamente o mesmo resultado. Tensor de R operando como produto sobre ST. Segunda propriedade. A soma de um tensor R mais um tensor S e tudo produto interno com T é a mesma coisa que fazer RT mais ST. Terceira propriedade. Se faço S operando com S, depois operando com S, isto até M vezes, isto aqui é conhecido, ou você pode usar a notação de S elevado a M. 4. Se temos um tensor S elevado a M, vezes o mesmo S elevado a N, é a mesma coisa que S elevado a N vezes S elevado a M, igual a S de N mais M. Algumas destas propriedades são bastante triviais de provar, mas vale a pena colocar a lista aqui. 5. Em geral, o produto de um tensor A operando com S é diferente de S operando com A. Só há algumas circunstâncias que nós veremos um pouquinho mais na frente, por uma questão de conveniência, que essa comutabilidade entre tensores é possível. Outra propriedade, vamos colocar aqui 6. Um número alfa operando com um tensor S elevado a um expoente M, é a mesma coisa que alfa a M, e o tensor S elevado a um índice M também. 7, se temos o tensor V, que me dá um tensor, produto com o tensor A, tensor V, né? Isto aqui será a mesma coisa que V, produto interno com A, operando, né, como um escalar, multiplicando o tensor U, tensor B. Colocar 8, S operando sobre A, multiplicando o tensor A, transposta, é a mesma coisa que A transposta, S transposta. Esta aqui, aliás, todas, né? Mas em particular esta vai ser extremamente utilizada. Então, vale a pena vocês prestarem bastante atenção. E como digo, justamente o exercício aqui é ir abrindo cada uma dessas expressões e provar todas estas propriedades. A parte simétrica do tensor produto dado por A transposta S A é igual a A transposta pela parte simétrica do tensor S vezes A. Essa prova está no Holzapfel, mas convido que vocês trabalhem nela individualmente antes de ir lá a verificar. 10. O tensor S multiplicando A tensor B é igual a S multiplicando A tensor B. Finalmente, aqui 11, colocaremos que, ao contrário, agora um U tensor V multiplicando o tensor S vai dar a mesma coisa que U tensor S transposta V. Cuidado com esse transposto ali na hora de fazer essas expressões. Aqui, como um exemplo, eu vou abrir a prova
de este que está aqui. E vou fazer isso através de duas alternativas. Posso provar isso sem falar de componentes, né, sem uma base, e outra utilizando as próprias componentes dos tensores e dos vetores. Então, vamos trabalhar sobre esse nível. Faremos a prova aqui da relação entre esses dois tensores. Uma forma bastante usual de fazer a prova, aqui no caso, sem uso de componentes, é verificar que ambos tensores a cada lado de igualdade, quando operam com um vetor arbitrário, fazem a mesma operação. Começamos, então, tomando aqui o tensor à esquerda, esse que multiplica A tensor B. Coloquemos aqui, vamos fazer esse detalhe de notação, e operamos sobre um vetor U. Por definição, isto é a mesma coisa que o tensor S, multiplicando a ação que A tensor B faz sobre U. Então, fica A tensor B operando sobre o vetor U. Isto é a mesma coisa que S operando sobre V, produto interno com U, na direção de A. E isso é a mesma coisa que fazer S operando com A na direção de V, U. E se notamos que o que temos como resultado aqui é um vetor, então isto também equivale a fazer a operação de SA tensorial B e tudo operando sobre o vetor U. Só que vamos aqui deixar claro isto, né? Então aqui nós temos tensor sobre o vetor, dá um vetor, esse vetor produto interno com V e todo o resto operando com U. Então agora podemos, digamos assim, destacar a igualdade, que este tensor opera sobre U e faz a mesma coisa que este outro tensor, provando assim a relação que nós queríamos. Então, observem que em todo esse procedimento, o princípio foi verificar que ambos os tensores, à esquerda e à direita de igualdade, quando operando sobre um vetor, faziam a mesma coisa. Eu não precisei de utilizar componentes para fazer essa prova. Faremos a mesma prova agora, utilizando componentes, para ver uma alternativa de verificação dessa propriedade. Então, imaginemos que temos uma base arbitrária, aqui, onde temos o vetor E1, E2, E3 arbitrários, e com esses vetores nós operamos e encontramos a componente, vou colocar aqui, a componente de qualquer tensor, vamos chamar A e J, dada por definição como EI, produto interno de A operando sobre EJ. Então, quando utilizamos essa definição sobre o nosso problema, podemos dizer que o tensor S, que multiplica A tensor B, tudo componente IJ, ele é igual, por definição de produto de tensores, como S e R, multiplicando as componentes A tensor B, componente, perdão, aqui não era IR, é componente, vou botar, falei IR e coloquei J, né? Então S e R, operando sobre as componentes de A tensor B, componente R, J. Ok? Então, também vimos que no produto tensorial de A com B, a componente RJ não é outra coisa que a componente AR operando, multiplicando a componente BJ. E o que temos agora
aqui à direita da igualdade, são todos números, né? Como antes, mas aqui ficava muito claro que aqui tínhamos o tensor A, o tensor B, componente deste tensor RJ. Agora, desculpa, vetor A com vetor B, isso me produziu um tensor, a componente RJ, que é igual a componente R com a componente DJ. Em resumo, temos aqui todos os números à direita da igualdade e a ordem que esses números estão, temos produto de números reais, então a ordem com que nós colocamos ela é indiferente. Automaticamente podemos identificar aqui, com os dois primeiros números, que se trata do produto do tensor S sobre vetor A, componente I. Esse é o resultado de SA componente I, S e R a R. E aqui teremos à direita o BJ. Também conseguimos identificar que isto é a mesma coisa que pensar o vetor SA, né? SA, tensorial com o vetor BJ, SA, desculpem, com o vetor B, tudo é componente IJ. E agora sim, voltamos a comparar que aqui temos um tensor cuja componente IJ é a mesma componente IJ deste outro tensor. E aqui distinguimos que estamos fazendo o produto aqui SA tensorial o vetor B. Então aqui temos um vetor e aqui temos um vetor. Estes dois tensores se igualam porque estamos igualando cada uma das componentes IJ dele. Então esta é outra forma de provar a mesma propriedade. E aqui vimos duas alternativas de operação com o uso de componentes e sem uso de componentes para fazer essas provas. Esse tipo de filosofia eu estendo para todos os outros propriedades que listamos e cabe a vocês ir abrindo e fazendo o exercício de encontrar a veracidade dessa expressão. A operação que vamos ver agora é conhecida como traço de um tensor. E se trata de uma operação linear, vamos usar a expressão matemática, aqui vamos dizer traço de uma entidade aqui, que faz o trabalho de tomar um tensor que está dentro do conjunto dos operadores lineares, de vetores e vetores, e leva isto para um número real. Ela, em outras palavras, dizemos que um número alfa vai ser igual ao traço, aí vem a operação, de um tensor. Ela tem as características de linearidade, porque é assim que ele é definido, é uma operação linear, de maneira tal que o traço de alfa vezes um tensor A, mais beta vezes um tensor B, é igual a alfa vezes o traço do tensor A, mais beta vezes o traço do tensor B. E tem outra propriedade que define ele, que me diz que o traço do tensor dado pelo produto vetorial de A com B é, por definição, o produto interno de A com B. Vamos interpretar isto. Olhemos em particular esta propriedade que temos aqui. Eu vou colocá-la aqui como numérico. Se olhamos componentes, A tensor B, vamos colocar em termos de componentes, A tensor B, em termos de componentes, é igual a componente de A vezes a componente de B transposta. Colocando em forma explícita, isto corresponde a fazer A1, A2, A3, multiplicando por B1, B2 e B3. Vamos a montar a matriz produto. Dá como resultado
O produto tensorial de A com B dá esta matriz que está aqui, portanto. Por outro lado, o produto de A, produto interno com B, é, por definição, aqui, vou colocá-lo de forma explícita, A1 com B1 mais A2, B2 mais A3, B3. Esse era o resultado do produto interno do vetor A com B em uma base ortogonal. E nós conseguimos notar que esta somatória que está aqui corresponde aos elementos da diagonal principal desta matriz. Essa é a propriedade que nós teremos aqui, do ponto de vista de consequência em termos de componentes. Então, como conseguimos agora enxergar essas operações de traço que estão definidas em formato tensorial em relação às componentes de um tensor arbitrário A ou B? Então, isso que vamos ver agora, utilizando as propriedades que acabamos de ver. Admitamos um tensor arbitrário A, que está dentro dos operadores lineares de vetores sem vetores, e que, por definição, dada uma base arbitrária, ortonormal, esse tensor A pode ser escrito como as componentes dele, A e J, e o produto tensorial é I tensor EJ. Obviamente que nós temos aqui com I e J caminhando de 1 até 3, o que corresponde a uma somatória de 9 termos. O traço, portanto, desse tensor A, por definição, e por ser uma operação linear, corresponde aos coeficientes A e J que multiplicam o traço de EI tensor EJ. E como acabamos de ver, isto corresponde a A e J, o traço deste tensor é a mesma coisa que EI produto interno com EJ. Só que, em particular, pela ortogonalidade destes vetores, isto corresponde ao símbolo delta de Kronecker, vinculando o índice I com o índice J. Então, da somatória destes 9 termos que temos aqui, I1 até 3, J de 1 até 3, somente quando I é igual a J, que resta o valor unitário. Automaticamente, nós teremos aqui que esta somatória corresponde apenas a I, ou, se queremos colocar explícita, somatória de I igual a 1 até 3 das coeficientes A e I, o que significa uma soma dos termos da diagonal da matriz de componentes do tensor A. Isso fecha completamente com a relação que nós tínhamos visto no item anterior. Aqui tínhamos o tensor A produto tensorial com B, me deu uma matriz cuja soma dos elementos da diagonal corresponde à própria definição do traço. Então, deste resultado que nós temos aqui, e para tornar isso bem simples, né? Se nós temos um tensor A e já temos a expressão de componentes de A em uma base ortonormal, e aqui em forma explícita corresponde aos termos A1, o que chamamos de traço de A, significa calcular a somatória dos termos diagonal A1 mais A2, 2 mais A3, 3. E com isso fecha a própria definição. Passamos agora a falar de algumas propriedades dessa operação que vão ser muito utilizadas quando comecemos a atribuir física a estas operações algébricas. As propriedades que eu quero destacar aqui são as seguintes. Vou colocar em numeração. O traço do tensor identidade, lembrando que ele em forma matricial é 1, 1, 1, é, obviamente,
o número 3. Segunda propriedade. O traço de um tensor W que é antissimétrico é nulo. Então, isto vale para todo tensor W que se encontra dentro dos grupos dos antissimétricos. Terceira propriedade. O traço de um tensor transposto é a mesma coisa que o traço de um tensor sem essa transposição. Quarta propriedade. O traço do produto de S vezes T é a mesma coisa que o traço do produto T vezes S. Mesmo que TS seja diferente de ST. Observem que não estamos dizendo que o tensor produto TS seja igual a AST, mas o traço dele é o mesmo. Então aqui, lembremos isto. A composição, perdão, digamos assim, a combinação de este com esta propriedade com esta, né, vai me facilitar alguma das provas que nós precisaremos trabalhar a seguir. Provas e propriedades. E o último que vale a pena aqui incorporar é a propriedade que o traço de S operando com 1 tensorial V é igual a SU. Vamos mostrar a prova da propriedade número 5. O traço do produto ST, se usamos componentes, isso corresponde a fazer ST componente II, a soma da diagonal principal desse tensor. Mas sabemos que a componente STII é igual a SIJ vezes TJI, que era as características das componentes do produto. Então, agora também podemos trocar aqui, fica TJI vezes S e J. E isto é a mesma coisa que TS componente JJ. E isto que está aqui é igual ao traço de TS. Fechando, portanto, a prova dessa propriedade número 5. Este item que veremos a seguir, que trata da decomposição de um tensor em duas parcelas, uma chamada esférica e outra desviadora, é de uma utilidade enorme no âmbito da mecânica do contínuo. Ele vai ter impacto tanto na parte que diz respeito à descrição da movimentação de corpos deformáveis, quanto aquela que descreve esforços internos chamados de tensão dentro de cada um dos pontos desse corpo deformável. Então, prestem bastante atenção a essa propriedade, porque, embora seja simples, será extremamente utilizada. E ele diz o seguinte: dado um tensor arbitrário A, que está dentro dos operadores lineares, se define dois tensores. Vamos chamar primeiro um A supraíndice E de esférico, também muitas vezes chamado de hidrostático, como a operação de 1/3 do traço do tensor original multiplicado pelo tensor identidade. Então, observem que ele é um múltiplo do tensor identidade. Este tensor é denominado, então, de tensor esférico ou hidrostático. O outro componente chamamos a desviador, e vai ser, por definição, o original A menos o tensor esférico. Ou, se vocês querem, A menos 1/3 do traço do próprio tensor A vezes
o tensor identidade. Este tensor é chamado de tensor desviador. No caso de tensões, quando observemos e definamos o que significam as tensões, aquela parcela de estado de tensão, de solicitação interna num ponto, que fale sobre uma medida da pressão com que estamos comprimindo esse ponto, essa informação caberá dentro de um tensor que chamamos esférico ou hidrostático, fazendo referência à física desse fenômeno. Enquanto o tensor desviador vai ter uma métrica, ele vai representar as tensões cisalhantes que estão atuando dentro desse tensor. De novo, esta fala ou este comentário tem características qualitativas. Vamos a interpretar isso adequadamente quando definamos corretamente o que significa um tensor de tensões e como podemos separá-lo nestas duas parcelas de uma forma consistente. Por enquanto, enxergamos isto apenas como uma operação algébrica que tem um conjunto de propriedades. O traço do tensor esférico, de um tensor arbitrário, é, por definição, o traço do tensor A dividido 3 pelo traço do tensor identidade. Isso decorre da própria definição do tensor esférico. Como o traço de identidade sabemos que é o número 3, operando isto, o resultado é o próprio traço de A. Conclusão: a parcela de traço do tensor esférico captura toda a parcela de traço do tensor A. Enquanto, como vemos a seguir, o traço do tensor desviador, se vemos a definição dele, corresponde ao traço de A menos o traço do esférico. Só que como ambos são iguais, o resultado deste número é o número zero. Então, se conjugamos estas duas propriedades aqui observadas, veremos que quando fazemos essa decomposição, e deixamos ele claro aqui, estamos dizendo que o tensor A é igual à soma de uma parcela esférica mais uma parcela desviadora, cada uma delas definidas acima, estamos dizendo que eu consigo separar esse tensor em duas contribuições. Uma delas tem traço nulo e a outra tem o traço do tensor original. Essas interpretações algébricas, de novo, terão uma contrapartida de interpretação física diferente quando elas estejam falando de uma medida, por exemplo, de deformação na área cinemática, e uma outra interpretação acontecerá quando falemos de esforços internos explicitados através das tensões de um ponto material. Chegamos aqui a uma operação extremamente importante entre entidades tensoriais, que é o produto interno. Nós conhecemos o produto interno quando trabalhamos com vetores dentro do nosso espaço euclidiano de vetores tridimensional. Então, quando temos um vetor U e um vetor V, ambos pertencentes ao espaço vetorial V, nós definimos o produto interno de U com V como um número alfa que era igual ao tamanho do vetor U vezes o tamanho do vetor V vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Então, observemos que isso significa que o produto, né, ele toma uma entidade à esquerda, uma entidade à direita. Vou colocar aqui um pontinho para denotar esta operação. Então, toma uma entidade à esquerda, outra à direita, e essa operação, ele pega um vetor de V e outro vetor de V e joga para um número real. Essa basicamente é a operação que nós estamos definindo no caso de vetores. Situação similar acontece com tensores. Então, só para aqui, no caso de vetores, né? E no caso de tensores,
vamos a admitir que temos um tensor A e um tensor B, ambos pertencentes ao conjunto dos operadores lineares, e ele vai fazer a operação a seguinte tarefa. Ele vai tomar um tensor, vamos colocar o símbolo de produto interno entre tensores como dois pontinhos, vai tomar outro tensor à direita desses dois pontinhos, e essa operação vai ter a seguinte tarefa. Ele vai ser justamente um operador que leva entidades dos operadores lineares e operadores lineares para um número real. Colocando isto de uma forma mais concreta, estamos dizendo o seguinte: alfa será o resultado, um número, que é o tensor A, produto interno com um tensor B. E esse número, e aqui vem a definição, o produto interno de A com B vai ser definido através da operação de traço que nós visitamos anteriormente. Então, o produto interno do tensor A com o tensor B, que é um número real, será definido como o traço do A transposta multiplicando B. Então, a operação de traço e a operação de multiplicação de tensores nós já conhecemos e sabemos operar. Então, a partir dessa definição, poderemos estudar quais são as propriedades que ele tem, como, por exemplo, componentes e as diferentes possibilidades que podemos fazer de combinações entre essa operação. Vejamos primeiro em termos de componentes. Vejamos esta operação em termos de componentes. O traço de A transposta B é, por definição, A transposta B, componente II. Isto corresponde a pegar o tensor transposto A e tomar a componente IJ e multiplicá-la pela componente JI do tensor B. Se lembramos que as componentes do transposto e do original se intercambiam, trocando os índices, isto corresponde a fazer a componente de A JI por B JI. E essa, então, automaticamente será a definição do produto do tensor A com o tensor B. Como vocês veem, quando olhamos componentes, esta operação corresponde à multiplicação 1 a 1 das componentes do tensor A e do tensor B, o que corresponderia a uma operação matricial das componentes, da operação matricial da matriz A de componentes e B de componentes, fazendo um único número nessa somatória. Como vocês veem, à esquerda da igualdade ali corresponde à soma de 9 componentes. Essa definição permite montar o que nós chamamos uma métrica ou uma norma de um tensor arbitrário. Podemos, assim, definir que o produto interno de A vezes ele mesmo é definido, se tomamos a raiz quadrada desse valor, como a norma do tensor A. E esse número, por própria definição do produto interno de A com A, o resultado nunca poderá ser um número negativo. Então, o que nós conseguiremos aqui será alguma coisa sempre maior ou igual a que zero. Né? E somente teremos, e isso é possível verificar, que somente
a norma de A será igual ao número 0, se isso C, vou colocar assim, o próprio tensor A é igual ao tensor nulo. Essa vai ser justamente a definição de uma norma, o que também se pode dizer que é uma forma de medir o tamanho de a entidade algébrica tensorial de segunda ordem. Isso também será útil para nós, para poder falar de algum tipo de representante algébrico, representante escalar desse tensor. É uma espécie de tamanho, uma espécie de medida dessa unidade algébrica complexa que tem 9 componentes. Podemos agora, sim, definir um conjunto de propriedades da operação produto interno. Esse é um conjunto de propriedades bastante longo e que vai ocupar possivelmente um par de páginas. Passo agora a enumerar um conjunto de propriedades que se verificam e são possíveis de serem provadas inerentes ao produto interno entre tensores. Como vocês veem, uma maneira de entender e de praticar este conceito é passar a provar cada uma das propriedades que listo agora neste quadro. Então, vamos tomar aqui a primeira, que me diz que o tensor A, produto interno com B, algumas delas, pausa, eu vou mostrar à medida que eu vou escrevendo, que são mais simples. Tá? Então, o produto interno de A com B, que é, por definição, o traço de A transposta B, e, pela propriedade de traço, também o traço do transposto do operador, o transposto do tensor produto. Então, isso vai ser a mesma coisa que B transposto, A transposto transposto, que me dá o próprio A. Então, isto corresponde a B produto interno com A. E essa é a primeira propriedade que temos que ver, a comutatividade entre a operação de produto interno. Segunda propriedade, que o produto interno do tensor I com B é, por definição, o traço de I transposto B. Mas I transposto do próprio I operando sobre, multiplicando sobre B, dá próprio B. Então, isto que está aqui é o traço de B, e é a mesma coisa que B, I, I. Então, o traço de um tensor é a mesma coisa que fazer o produto interno dele com o tensor de identidade. Bom, vocês têm que completar aqui as correspondentes tiozinhos embaixo, na falta de negrito. A terceira propriedade que está aqui, vamos a mostrar que A produto interno com o produto de B com C é igual a B transposta produto interno, perdão, operando sobre A, produto interno com C. É como se eu tivesse levado este B do outro lado de A como transposto. E também podemos mostrar que isso que está aqui é igual a C transposto produto interno com B. E neste caso, estaríamos levando agora o C para o lado direito de A como transposto. Então, é bom trabalhar isso para provar. Quarta propriedade. Se temos um tensor simétrico S, e temos um tensor W que é antissimétrico, o produto interno de ambos tensores, vou colocá-lo aqui como W, produto interno com S, que sabemos que por comutatividade é a mesma coisa que S, produto interno com W, é, por definição, o traço de W transposto operando com S. Só que, sendo um tensor antissimétrico, a transposta desse tensor é igual a menos o tensor original. Então, isso que está aqui é igual
a o traço de menos W vezes S. Ou, se vocês querem, tiramos esse menos que está aqui, que está incomodando, e colocamos ele na frente, como menos traço deste produto. Como podemos comutar, isto também é igual a menos o traço de SW. E como S é um tensor simétrico, isto também é igual a menos o traço de S transposta, vai dar o mesmo, vezes W. Aqui tudo teria que colocar estes detalhes, né? E o resultado disso que nós temos aqui é menos o produto interno com S vezes W, que é igual a menos W produto interno com S. E aqui enfrentamos um pequeno problema. Não é um problema, mas uma certa surpresa. Estamos dizendo que este número é igual a este número. E a única possibilidade de que isso aconteça é quando estejamos trabalhando com o número zero. Conclusão, se temos um tensor S que é simétrico e um tensor W que é antissimétrico, o produto interno de W vezes S é igual a um número zero para todo W antissimétrico e para todo S simétrico. Essa é a propriedade. Que por enquanto disse que vocês iam provar, mas estou provando praticamente todas, né? Passemos agora para a quinta propriedade. Então, aqui, qual era o número que coloquei anteriormente? A letra DE, ok? Então, vou colocar aqui E, dado um tensor D que é desviador, e um tensor S que é esférico. Então, o produto S, produto interno com o tensor D, vai ser igual, por definição, a o traço de S transposta ou multiplicando o tensor D. Lembremos que, sendo S esférico, então digo S alguma coisa tipo um número escalar S vezes o tensor identidade, essa característica. Então, isto aqui é a mesma coisa que esse número S, pelo traço da identidade transposta, que é igual a identidade operando sobre D. Só que, operando não, multiplicando D. O produto disto dá o próprio D, então o resultado aqui é S vezes o traço de D. Como o traço de D, por ser desviador, é nulo, então o resultado que nós temos aqui é um número zero. Então essa era a propriedade. O produto interno de um tensor esférico com desviador é zero. Podemos dizer, quando olhamos o conceito de produto interno, que esses dois tensores são ortogonais. Da mesma maneira que ortogonais seriam o tensor desviador, perdão, o tensor simétrico com um antissimétrico. Próxima propriedade, F. Se temos um tensor A, produto interno com um tensor B, é por definição o traço de A transposta B, e fazendo a comutação é igual ao traço de B A transposta, e lembramos que o próprio tensor B pode ser escrito como a transposição do B transposta. Então, esse é o B que multiplica o tensor A transposta. Então, se olhamos essa expressão, ela também pode ser escrita como produto interno de B transposta vezes A transposta. E a propriedade que eu queria conferir, né? Este sujeito é igual a este sujeito. Lembremos aqui, tensor e tensor aqui.
Próxima propriedade. Se S pertence ao conjunto dos tensores simétricos e A é um tensor arbitrário, que ocorre quando fazemos o produto interno de S com A. Bem, isso é a mesma coisa que S transposta vezes A transposta, como acabamos de ver. Só que o tensor S simétrico dá na mesma que fazer S vezes A transposta. Se olhamos o primeiro e terceiro termos, podemos fazer metade de cada um, colocando como S vezes A sobre 2 más S A transposta sobre 2. Por ser uma operação linear, tiramos o fator comum S. Temos essa expressão. O que nós observamos aqui dentro de parênteses é conhecido como a parcela simétrica do tensor A. É a simetrização desse tensor. Então, o resultado final, que o produto de S vezes A é a mesma coisa que esse produto interno com a parcela simétrica do tensor A. Isso, então, frisamos, ocorre para todo tensor S simétrico e um tensor A arbitrário. O produto interno de um tensor simétrico com um arbitrário é a mesma coisa que o produto interno do tensor simétrico com a parte simétrica do tensor A. Vou trocar de página agora. Propriedade H. Observemos agora o que acontece com o tensor ômega, que é antissimétrico. E a propriedade é que, dado um tensor A arbitrário, o produto interno com A com o tensor antissimétrico é igual a esse tensor antissimétrico, produto interno com a parte antissimétrica do tensor A. Então, isso aqui vocês podem provar. Próxima propriedade, se temos um tensor D, que é um operador linear desviador, o que significa que o traço de D é igual a zero. O produto interno de D com um tensor A arbitrário é igual a o tensor D com a parte desviadora do tensor A. Então, vejam que é praticamente uma espécie de repetição dessas propriedades de projeção de um tensor, né? Aqui, próxima propriedade, que tomemos um tensor arbitrário como um operador linear, vocês terão que provar que o tamanho desse sujeito pode ser calculado como o tamanho da parte simétrica desse tensor ao quadrado, e este também ao quadrado, mais o tamanho da parte antissimétrica do mesmo tensor. E quando falamos de tamanho, estamos referindo à norma calculada da maneira que nós definimos anteriormente. E para finalizar, também uma propriedade bem similar, se temos um tensor arbitrário como operador linear, o tamanho dele, a norma dele, ao quadrado, poderá ser decomposta em dois números, que vai ser a norma da parcela desviadora ao quadrado, mais a norma da parcela esférica ao quadrado. E com isso, terminamos um conjunto de propriedades que estão associadas a esse produto interno, que também está associado ao operador de traço.